Diga comigo, tudo é fruto de conquista. Então, se a grande maioria é fruto de conquista, fruto da sua perseverança, fruto da sua batalha, das suas orações, dos seus propósitos de fé, por que muitos ficam desconfortáveis e permitem que a opinião de pessoas, ou muitas vezes de familiares, te deixe desconfortável pelo que você está vivendo ou desfrutando? Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, que todos tenham uma manhã abençoadíssima, tempinho gostoso. Hoje tem uma galera que foi para São Paulo, teve uma caravana que foi para São Paulo, está lá hoje com a bispa. E leia aqui, por gentileza. Mais uma vez. Agora olha para quem está do seu lado e diga isso. Não há muros altos demais para você. Essa é uma mensagem poderosa, muito forte. Romanos 8, 28 é uma mensagem, um versículo que ele precisa estar realmente fazer parte daquele nosso repertório de referências bíblicas, mas realmente com esclarecimento, com clareza do que quer dizer isso. Porque esse é um versículo que nós pregamos e precisamos pregar para nós o tempo todo, trazer o tempo todo a nossa memória, dar respostas com base nele. Porque diz assim, diga comigo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Diga, daqueles que são chamados por seu decreto ou para o seu propósito. Está escrito assim. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabe que cada vez que eu vou vivendo experiências, eu vejo o quanto nós precisamos estar atentos com aquilo que está acontecendo dentro de nós e o quanto nós precisamos pregar para nós. Porque o seu maior inimigo, pode ter certeza que não é o diabo. Seu maior inimigo, seu maior adversário, começa dentro de você mesmo. É a sua mente. É o quanto você é atacado mentalmente, o quanto você é bombardeado mentalmente, o quanto o diabo luta na sua mente. E a Bíblia diz em Gálatas que a nossa grande guerra, ela é uma guerra interna, carne contra o espírito, espírito contra a carne. E só existe uma maneira de você vencer essa guerra, se enchendo do espírito, não existe outra forma. Porque se a carne prevalecer, você começa com pensamentos que você acha que são pensamentos naturais, pensamentos humanos, e você começa a dar respostas humanas. E quando você dá respostas humanas, não há a mínima possibilidade de você vencer no campo espiritual, porque todas as suas respostas são humanas. Então pode prestar atenção o quanto você é atacado continuamente com pensamentos e sentimentos, o quanto você é bombardeado continuamente com pensamentos e sentimentos. E eu não preciso falar qual é o teor dos pensamentos, qual é o teor dos sentimentos, que você sabe. Cada um dentro da sua realidade, cada um dentro dos seus problemas. Agora,
Romanos 8, 28 é um versículo que, primeiro, nós precisamos dar a resposta certa. Sem dar a resposta certa, realmente não tem como a palavra se cumprir na vida de uma pessoa que está dando a resposta errada. Não há a mínima possibilidade. E é aí, infelizmente, que aonde muitos acabam dando margem, né? O que diz, não é que todas as coisas sejam boas, mas que Deus, em sua soberania, Ele entrelaça todas as coisas. Ele faz com que todas as coisas sejam transformadas para um propósito maior. Que todas as coisas sejam convertidas, mudadas em um propósito maior. Tem coisas que a gente não entende. Quando estamos passando, nós não entendemos. Agora, para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? A Bíblia diz assim, ó: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. A prova de amor que eu dou a Deus é obedecendo os mandamentos do Senhor. Então, quando nós andamos com Deus, nós amamos a Deus, servindo a Deus com um coração sincero, nós temos a certeza que Ele chega no momento certo. Que aquilo que eu estou vivendo nesse momento, ela será transformada em algo, ainda que desafiador, vai ser transformado em algo para cumprir com o propósito da nossa vida. E eu quero fazer uma leitura com você, e eu vou tentar pausar nessa leitura, para você entender melhor o que quer dizer esse versículo, para você entender melhor, às vezes, como as coisas acontecem. Então vamos lá, Juízes 11 diz assim: assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispa todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós, para ter atacado a nossa terra? Gente, quem lembra de Jefté? Quem não lembra, levanta a mão, por favor. Jefté, a história de Jefté é uma das histórias mais incríveis da Bíblia. A história de Jefté é a história de um garoto que nasceu fruto de uma relação errada. Gileade, pai de Jefté, teve relação com uma prostituta, e dessa relação nasceu Jefté. Então imagine, o texto diz, se a gente voltar os textos um pouquinho, você vai ver a guerra que esse garoto enfrentou, a rejeição que ele sofreu. Os irmãos, como Gileade tinha uma família, os herdeiros de Gileade, os irmãos de Jefté, já começaram a atacar, tornaram o Jefté um inimigo. Você não vai herdar nada de nosso pai. Você é filho de outra mulher, você é filho de uma prostituta. Você não vai herdar absolutamente nada que é nosso. E aí os expulsaram, né? Eles expulsaram o Jefté do seu convívio. E o texto diz que Jefté, ele saiu e foi para uma terra, a terra de Tobi, aonde alguns homens, a Bíblia diz vadios, levianos, se uniram a Jefté. E ele se tornou líder deles. Ele se tornou líder deles. E o interessante, eu gosto sempre dessa frase, e é importante sempre a gente refletir sobre isso, que não foi ele que se uniu aos vadios, mas os vadios se uniram a ele. Tanto que ele não foi influenciado por eles, mas ele influenciou a todos eles. E aí, quando aconteceu, logo deles expulsarem Jefté, vocês vão se lembrar de um sermão que nós pregamos há um tempo atrás, Cabeça e Capitão. Quem lembra desse sermão? Essa é a história. Que aí os irmãos expulsam ele, não quer que ele esteja por perto, e aí eles são atacados por inimigos, e aí eles não sabem como lidar com aquilo, e lembra que Jefté é um guerreiro valente.
E agora, o que nós vamos fazer? Vamos ser humildes e vamos buscar Jefté. Só que eles buscaram Jefté e queria que Jefté fosse comandante, capitão. Ele disse, não, se for para ser simplesmente capitão, não vou. Eu vou ser cabeça e capitão. Se quiserem, será assim. Eles concordaram. Então, era justamente por conta dessa guerra aqui. Justamente por conta dessa situação. E aí Jefté aceitou, assumiu essa posição e foi lidar, né, com essa guerra. Mas olha que coisa interessante. Olha o quanto mostra que com tudo que ele passou, ele era um líder incrível. Havia uma liderança incrível aqui. Porque a primeira coisa que ele fez, Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: o que é que tem contra nós para ter atacado a nossa terra? Quer dizer, ele tentou de forma diplomática, de forma pacífica. O que é? Por que está acontecendo isso? E aí, o rei amonita respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, devolva-me essas terras pacificamente. Posso fazer uma observação para vocês ou não? Sim ou não? Preste atenção na história, porque eu nunca conto história. A leitura já traz revelação. Eu sempre faço essa observação. Não pense você que eu estou fazendo. Faço leitura para trazer respaldo a você. Porque está cheio de Jefté aqui. Está cheio de gente enfrentando as mesmas guerras aqui. Está cheio de pessoas enfrentando guerras e dando respostas erradas. Está cheio de pessoas recebendo nãos e não sabe o que fazer com esse não. Está cheio de pessoas enfrentando situações que o próprio mal, usando pessoas para tomar o que é teu, que você não sabe o que fazer. E aí, diz assim: Jefté mandou de novo mensageiros aos reis amonitas, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra, deixa-nos atravessar a tua terra. Diga comigo, mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Diga comigo, primeiro não. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe. Diga comigo, ele também não consentiu. Segundo não. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e, diga comigo, contornaram. Quer dizer, olha que coisa. Olha que coisa. Um não, outro não. Me deixa só, nós só queremos passar. Estão pedindo só passagem. Não queremos fazer mal a ninguém. Porque para chegar à terra que Deus nos deu, nós precisamos de passagem. E eles, com medo de Israel, não. Por aqui você não passa. Não. Não. Tenta no outro. Não. Tenta. Não. Aí o que eles fizeram? Diga comigo, contornaram. Quer dizer, foi dar uma volta enorme. Edom e Moabe passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado de Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbrom, e lhes pediu: deixa-nos atravessar
a terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, diga comigo, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Ele não estava procurando guerra. Eles foram atacados. E aí, então o Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todos os homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo de Israel, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camos te dá? Diga comigo, acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camos te dá? Diga com fé em voz alta, diga, da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor nosso Deus nos deu. Mais uma vez, com fé, diga, da mesma forma, tomaremos posse, diga, daquilo do que o Senhor nosso Deus nos deu. Nós tomamos posse daquilo que Deus nos deu. Espera aí, olha que coisa interessante. Ele evitou, pediu passagem, pediu liberação para passar por uma terra, não deixou, pediu pela outra, não deixou. Aí ele pacificamente sai, faz um contorno enorme, para poder não criar conflito. Aí chega num outro determinado ponto e pede passagem também a Seom, que era um dos reis poderosíssimos da sua época. Ele não acredita que ele quer só passar. Pelo contrário, arma, levanta o seu exército e parte para a guerra. O que Israel foi fazer? Se defender. O que Israel foi fazer, gente? Você sabia que às vezes Deus permite situações para que a gente se levante e se defenda porque tem conquista por trás disso? Você sabia que muitos nãos que você recebe tem propósito nisso? Você sabia que muitas vezes o não que você recebe aqui, o não que você recebe ali, o não que você recebe lá na frente, ou o contorno que você tem que fazer a propósito nisso? Você sabia que muitas vezes o ataque que você recebe, aquele de surpresa que você não está esperando, tem propósito nisso? E aí ele vem e diz o seguinte: espera aí, Israel não fez isso. Israel se defendeu e conquistou, ponto. E aí ele dá uma resposta maravilhosa. Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camos te dá? Agora, acaso não tomamos posse daquilo que, da mesma forma, tomamos posse do que o Senhor nosso Deus nos deu? E acabou, não vou te pedir desculpa porque Deus me abençoou, Deus nos abençoou, não vou te pedir desculpa. Diga comigo, não vou pedir desculpa, porque Deus me abençoou. Você sabia que essa desgraça vive por aí? Parece que a gente tem que pedir desculpa porque Deus nos abençoou, nós nos levantamos, nós oramos, pagamos o preço, jejuamos, oramos na madrugada, nós buscamos, nós somos fiéis, renunciamos, e aí é guerra, ninguém está lá conosco quando nós estamos gemendo, ninguém está lá conosco quando derramamos as nossas lágrimas, ninguém está lá conosco quando nós estamos gemendo de dor, ninguém, mas você se levanta, tira a força da fraqueza, vai para a guerra, luta, conquista, começa a crescer, começa a prosperar, e agora de repente tem algumas pessoas que se incomodam com aquilo que você tem vivido. E parece que a gente tem que pedir desculpas para as pessoas porque eu estou desfrutando daquilo que Deus me deu, da bênção de Deus para a minha vida. Isso é muito comum.
Nós vivemos num país que não celebra a vitória dos outros? Nós vivemos num país que as pessoas não celebram? Nós vivemos num país que, lamentavelmente, numa cultura que... Não vou longe não, isso acontece no nosso meio. No nosso meio. Quando eu digo nosso meio cristão. E também não excluo a igreja aqui não. Que quando todos deveriam celebrar, ser motivador, quando você vê alguém rompendo, vencendo, crescendo, que deveria ser uma inspiração para nós, dizer, se Deus tem abençoado, se Deus tem levantado pequenos, se Deus tem dado vitórias incríveis, uau, é isso! Deus faz acepção de pessoas, gente? Ele tem diferença por pessoas? Então deveria ser motivador? Peraí, Deus tem feito na vida de improváveis? A história de Jefté, se eu perguntar aqui, quem que é filho de uma prostituta? Nós estamos em 2025, é agradável isso? Sim ou não? Olha, minha mãe era uma mulher, como hoje está na moda, né? Hoje eles falam mulher do job. Não é assim? Já viu essa ou não? Nunca ouviu? Então eles, para não falar garota de programa ou algo, então toda vez que você vê nas redes sociais, é do job. Quer dizer, é do trabalho. É da lida. Né? Então, se hoje em 2025 já não seria uma coisa, né, que tantas coisas têm se tornado normais, agora imagine nessa época, imagine num tempo como este. Então Jefté foi aquele improvável, aquele cara que tinha tudo para não ser nada. Aliás, era o cara para ter se azedado, era o cara para ter se vitimizado, era o cara para ter se amargurado, se tornado um rebelde, né? Meu pai não me quer, meus irmãos não me querem, ninguém, né, não querem me dar o que é meu por direito. Mas não, se fortaleceu em Deus. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel? Ou lutou com ele? Durante 300 anos ocupou Hesbrom, Aroer e os povoados ao redor, e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Quer dizer, rapaz, vocês tiveram tanto tempo para vocês reconquistar isso, vocês vêm agora, depois de tanto tempo. Nada fiz contra ti. Diga comigo, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. É bom quando você vem encontrar alguém cheio de confiança no Deus que serve, né? Olha, seguinte, eu estou pacificamente falando com você, estou te falando aqui, nós não fizemos nada disso, mas eu quero te dizer uma coisa, para finalizar toda a história, você está cometendo um erro. Você está cometendo um erro. Isso é confiança em Deus. Isso é você saber o Deus que você serve. Eu não quero guerra com ninguém, mas não compra guerra comigo, você vai cometer um erro. Você está cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Agora o ponto vira. Agora vira, porque esse aqui é o detalhe que muda tudo. Diga comigo, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Aí mudou tudo, filho. Aí mudou tudo. Por isso que é aquela oração que eu falo para você continuamente: Senhor, coloca o teu Espírito em mim. Senhor, que o teu Espírito se aposte da minha vida. Senhor, coloca o teu Espírito em mim. Eu preciso do teu Espírito. Senhor, coloca o teu Espírito em mim. Não me deixe na carne, não me deixe nos meus pensamentos, sentimentos, nas minhas emoções. Deus, coloca o teu Espírito em mim. O Espírito do Senhor se apossou de Jefté.
E atravessou Gileade e Manassés e passou por Mispa de Gileade, daí avançou contra os amonitas, virou um furacão. E Jefté fez este voto ao Senhor, diga comigo, e Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou, diga comigo, 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Bel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa. Diga comigo: pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Vamos repetir? Pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os amonitas. Deixa eu discorrer alguns pontos importantes aqui, e eu quero que você preste atenção, você que está anotando. A história de Jefté é aquele testemunho poderoso do poder de Deus. É a história que a gente vê se repetindo continuamente, Deus pegando o pequeno, pegando os improváveis, aqueles que têm tudo para não ser nada. Não vou repetir a história, filho de uma prostituta. Agora, a Bíblia chama Jefté, com tudo isso, de um guerreiro, um poderoso guerreiro. E sabe o que nos encanta? Que esse cara está lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Esse cara está lá na galeria, vai para Hebreus 11, que você quer descobrir quem são os notáveis na Bíblia? Quer descobrir quem são os notáveis, os incríveis da Bíblia? Vai para Hebreus 11. Hebreus 11 e leia Hebreus 11. E você vai encontrar Jefté fazendo parte da história, o filho de uma prostituta, esse improvável, que se tornou, está lá reconhecido, diga comigo, entre os melhores dos melhores. Agora, eu gosto sempre de dizer que tem um ponto incrível aqui, o diferencial da vida de Jefté: o Espírito de Deus entrou na vida dele. O Espírito do Senhor se apossou dele. O Espírito do Senhor se apossou dele, ele virou um furacão. O Espírito do Senhor se apossou dele, ele virou um furacão. Impossível. Ele viveu de maneira diferenciada, obteve resultados notáveis, recebeu uma honra singular. A sua história é marcada por rejeição e adversidades, o que poderia ter levado ao fracasso, mas ele fez uma escolha decisiva. Às vezes a gente tem a tendência de pensar que a nossa história é exclusiva, nós somos filhos, né, de uma relação, criados, boa parte, né, criados em um lar disfuncional, uma relação totalmente disfuncional, que nós temos motivos ou razões para nos sentir como nós nos sentimos, para ser quem nós nos tornamos, e a verdade é que não há justificativa. Não há justificativa para nós, uma vez que nós temos à disposição. Ele não permitiu que as circunstâncias, nem o contexto da sua criação definisse seu destino. É aquilo que eu comecei falando, cuidado com a sua mente, que ela é o seu verdadeiro campo de batalha.
Já prestou atenção que tem dias que você não consegue raciocinar, porque você é tão bombardeado na sua mente, que você não consegue alinhar o foco na direção que precisa, tanto ataque que você sofre na sua mente? Ele decidiu viver segundo o propósito de Deus, transformando as mazelas da sua história em um trampolim para a vitória. Vai fazendo a leitura aí. Aí a questão é que diariamente nós enfrentamos tentações, oposições, especialmente no campo de batalha emocional e espiritual, onde desejos, paixões, vontades tentam nos dominar. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos nos aproximar cada vez mais de Deus? Tem uma situação, ou você se aprofunda a Deus, ou você começa a se isolar. Quando você começa a se isolar, você está entrando num campo perigoso. Porque sozinho você não consegue vencer uma batalha. Eu sempre chamo a atenção das pessoas que vão se isolando. Só voltar na história. Moisés não era amigo de Deus? Sim ou não? Deus não falava com Moisés face a face? E quando ele subiu ao alto do monte, se ele estivesse sozinho? Se não tivesse Arão e Hur para levantar os braços dele, o que seria? Como é que seria? Porque ele não tinha mais força. A carne desfaleceu. O físico desfaleceu. Então não basta saber, eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Mesmo me arrastando, eu vou ter que estar no lugar que eu devo estar. Mesmo que sem vontade. O que a Bíblia diz? Sobre o poder do Espírito de Deus, ele conduziu Israel a uma vitória contra os amonitas, subjugando em uma campanha que demonstrou a sua dependência total de Deus. Você vê que ele acreditava tanto em Deus que ele disse assim: você está cometendo um erro lutando comigo. É mais ou menos assim, vai dar errado para você. Isso é confiança em Deus. Ele sabia quem Deus era. O texto faz a descrição da derrota como uma grande derrota para os inimigos. E Deus agindo por meio de um líder, repita essa frase comigo, de um líder improvável. Agora, Jefté fez um voto a Deus antes da batalha. E o que mostra a intensidade da sua fé. E aí, o voto que ele fez, na verdade ele não pensou. Porque nessa época os votos eram votos descritos, sacrifícios que eles faziam, iam no altar do Senhor, eu vou oferecer ao Senhor sacrifícios pela vitória, ou oferecia antes, mas ele não pensou, ele fez. Primeira coisa que vier à minha porta, eu oferecerei ao Senhor como sacrifício. E aí Deus testa a fé dele. Porque a primeira coisa que sai à sua porta é sua única filha. E agora, eu quebro o meu voto? Ou eu sigo no meu voto? E agora, eu permaneço fiel ao Senhor e eu finjo que nada aconteceu, eu já venci mesmo? O que eu faço? Você sabe que na vida nós enfrentamos muitas situações que nós recebemos não. Não, não, não. Talvez ele poderia ter até associado, né? Falado assim, pô, mas esse não é deles ou esse não é de Deus? Será que é um não do homem ou um não de Deus? Mas ele não se deixou levar pelos nãos. Nós enfrentamos esses nãos. Mas aí é onde vem essa palavra. Diga comigo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Diga, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Diga, todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Diga, eu não entendo, mas vai cooperar para o meu bem. Diga, tudo vai terminar bem, porque eu acredito na palavra. Todas as coisas cooperam para o meu bem.
O texto diz, gente, que esses inimigos, por exemplo, Seom, era um inimigo poderosíssimo, violentíssimo. Era como o tempo dos egípcios, que eram inimigos quase que impossível deles vencerem. E o texto diz que Deus foi dando vitórias. Deus foi honrando de forma sobrenatural, mas tu tem um propósito. E você vai entender mais à frente o propósito de tudo isso. Então, às vezes essas negativas, que faz que parece que a gente está dando uma volta. Parece que nós estamos dando uma volta maior. Quem estraga tudo somos nós. Quem estraga tudo somos nós. Porque cada não que ele recebeu e os contornos que ele teve que fazer foi ampliando a conquista. Porque tem lugar que foi 20 cidades, tem lugar que foi 60 cidades. Diga comigo, tem lugar que foi 20 cidades. Houve lugares que foi 60 cidades. E sabe o que estava acontecendo? O nome do Senhor estava sendo propagado. O testemunho deles estava chegando em todos os lugares e eles nem imaginavam. Eles nem imaginavam que o nome deles estava chegando, estava indo, estava se espalhando por todos os lugares. E aí, deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Tem algumas coisas que nós precisamos definir dentro de nós. Eu comecei falando agora há pouco que tudo na nossa vida, para começar na vida de ninguém, nós estamos na terra, não tem facilidade, é guerra. Concorda? Sim ou não? Diga comigo, tudo é fruto de conquista. A grande maioria nada foi dado. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Então, se a grande maioria é fruto de conquista, fruto da sua perseverança, fruto da sua batalha, das suas orações, dos seus propósitos de fé, por que muitos ficam desconfortáveis e permitem que a opinião de pessoas, ou muitas vezes de familiares, te deixe desconfortável pelo que você está vivendo ou desfrutando? Porque muitas pessoas, muitas vezes, se sentem mal, porque quando eu já vi histórias das mais diversas aqui no nosso meio, pessoas que têm a dificuldade de coisas pequenas a coisas grandes, de coisas pequenas a maiores, começa a se sentir desconfortável e começa a esconder de parentes, familiares, para evitar a conversa. Por que você se sente desconfortável? Porque muitas vezes você quer esconder. Se Deus te abençoou, por que você não vai desfrutar? Se Deus tem te honrado, por que você não vai testemunhar? Qual a razão? Está lá Jefté dizendo, se o teu Deus Camus te deu, o que ele te deu, você não vai tomar posse? Pois bem, o que Deus nos deu, nós vamos tomar posse. O que Deus nos deu, está aqui, minha filha. Eu vou viver, eu vou desfrutar e vou tomar posse. Porque é muito engraçado, gente. É muito engraçado. As pessoas, é igual hoje. Pessoas como nós, tá? Eu sempre me lembro, você sabe, quem sabe que eu e a minha esposa no começo da nossa vida, eu dormi de favor num quarto de uma empresa, porque eu não tinha condições de pagar um aluguel de um apartamentozinho ou uma casinha, por menor que fosse.
Aí me cederam era uma sala que eu transformei num quarto. Dormia num colchão no chão, com uma geladeira na parede e usava um armário embutido do velho e um carpete cheio de ácaro no chão. Dormi muitas noites com a minha esposa naquele quarto, chorando. Muitas noites. Muitas noites. Teve uma fase que as pessoas que trabalhavam na empresa não sabiam que a minha esposa estava dentro daquele quarto, que ela estava trancada lá dentro. Eu acordava mais cedo que todo mundo para fingir que eu tinha chegado mais cedo. E eu ficava até depois do horário para fechar as portas, porque as pessoas não sabiam que eu morava ali. Às vezes, a situação era tão difícil que do lado tinha um trailer de lanche. Eu no escuro abria a janela e o cheiro do lanche chegava. Mas eu não tinha dinheiro para comprar o lanche. E aí, nesse momento você tem que fazer uma escolha. Nesse momento você tem que rever a sua vida e decidir o que você vai fazer. E eu fiz a minha escolha. Eu fiz a minha escolha em Deus. Eu fiz a minha escolha em me submeter a Deus. Eu fiz a minha escolha em enterrar o meu orgulho, porque eu era orgulhoso. Eu era questionador, eu era murmurador. Eu fiz a escolha de fechar a minha boca e deixar de ser um murmurador, de parar de questionar e fazer o que eu não tinha feito ainda, fazer os meus votos com Deus, fazer a minha entrega de verdade, corpo, alma e espírito a Deus. E aí Deus começou a me tirar daquela realidade. Começou a mudar a minha história. Começou a me prosperar. Aí hoje, se uma pessoa vira para mim e diz assim, para vocês é fácil falar. O que você acha que eu tenho vontade de falar? Aí hoje, quando a pessoa vira para você e fala assim, não, mas para vocês é fácil, olha a vida de vocês. Não, filho. Você está equivocado. Ninguém me colocou aqui. Eu cheguei aqui. Com luta, com perseverança, com renúncia, com sacrifício. E para estar aqui você sabe que não é fácil, porque aqui no nosso meio, igreja, não generalizando, gente, eu amo vocês, mas é um lugar de gente ingrato. É um lugar de pessoas muito ingratas. Não importa quanto você fez, não importa quanto você atendeu, não importa quanto você orou por elas, não importa. Se ela tiver que, uma coisinha que acontece que está do desagrado dela, olha, não estou falando agora, linguarudo, eu guardo a minha boca para abençoar. Mas a semana passada chega alguém e diz assim, o bispo agora, olha o que ele fez, ele separou os ricos na segunda-feira dos pobres. De manhã ele prega para rico, à noite ele prega para os pobres. Para de ser linguarudo. Para de ser linguarudo. Faz isso com a sua vida não, a minha não vai mudar, mas a sua vai. Para. Tanto é que eu prego cedo e prego à tarde. Se eu estivesse pregando só cedo, você podia até ter essa cabeça. Mas eu prego cedo e prego à tarde. Tanto é que eu prego a mesma coisa, ainda simplifico pela manhã por causa do horário. Trago um sermão mais completo. Agora, se muitos não querem, o problema não é meu. Se muitos têm essa mentalidade, o problema não é meu. A minha vontade é que todos vençam. O meu desejo é que todos vençam. A oração está sendo realizada por todos. O convite é para todos. O bispo pega testemunho. Eu vou pegar testemunho de todos que quiserem dar testemunho que edifique.
Todos que têm história que edifique. Fale que você quer contar teu testemunho. Porque testemunho precisa edificar, não importa o tamanho dele, mas testemunho edifica. Ontem, por exemplo, aqui, nós choramos por ver um pai no trabalho dos homens, um pai que parou a vida para lutar pelo filho que está com câncer. Um pai que ficou agora a última vez 50 dias na UTI lutando pela vida desse filho. E saiu de lá, a primeira coisa que fez foi vir para a igreja agradecer a Deus. Porque os médicos estão perdidos, cada hora fala uma coisa, o menino está com metástase, o menino não tem o que fazer, não há o que fazer, tá, agora tomou conta de tudo, já não sabe mais o que falar. São mentalidades. A gente precisa, gente. Não é o diabo, não é o país, é a sua mente que te sabota. É a sua mente. A nossa mente, se nós não vigiarmos com ela, o tempo todo nós vamos sendo sabotados por ela. Totalmente sabotados. Porque é como ontem eu mandei uma mensagem. Nós fazemos trabalhos, fazemos reuniões de homens, fazemos reuniões dos Eliaquins para trabalhar os pequenos, para fortalecer a família, fortalecer homens, fortalecer a sagrada família. Está à disposição para todos. Está à disposição para todos. Sim ou não? Está à disposição para todos, mas nem todos querem. Aí não é responsabilidade minha, é de cada um, queridos. A igreja está aberta todo dia, de domingo a domingo. De domingo a domingo. Já parou para pensar o que é isso? De domingo a domingo. As pessoas que querem, elas estão tendo a oportunidade. Mas tem gente, não tem o meu jeito ou o seu jeito, tem o jeito de Deus. Se eu não procurar entender o jeito de Deus, como é que eu vou vencer? Ontem eu mandei uma mensagem para o casal aqui para agradecê-los, que eu me senti honrado. Eu me senti honrado. Vocês não precisavam ter feito o que vocês fizeram. O trabalho dos Eliaquins é um trabalho que continuamente nós temos trabalhado para poder ajudar as pessoas, os pequenos, dando oportunidades, mensagens, palestras, cursos, para ajudar essas pessoas a romper. Ajudando com aquilo que talvez muitos não tiveram como oportunidade. E aí o bispo Vitor estabeleceu, para ampliar a mente, porque às vezes a gente está vivendo no nosso mundo, o Senhor falou para Abraão, sai da tua tenda, olha para fora, meu filho, sai desse mundinho que você está, olha aqui, ó, vou te mostrar algo grande que eu tenho para fazer na sua vida, algo que você pode viver e que eu vou fazer se você crer. Então o que o bispo Vitor fez com parte dos Eliaquins que confirmaram? Marcou com o empresário para ir numa empresa com uma estrutura grande, um lugar maravilhoso, lindo, para que eles vissem, para que eles se vissem, visualizassem, porque está acontecendo, nosso meio precisa buscar inspiração fora não, busca dentro, está acontecendo dentro. E aí pediu ao casal de empresários que permitisse que isso acontecesse, porque tem uma sala maravilhosa de reunião, de treinamentos, pediu ao casal, e o casal poderia só abrir as portas, mas o casal não só abriu as portas. Eles prepararam um café da manhã, do bolso deles, como um ato de generosidade e amor. Eles poderiam ter pedido para alguém abrir as portas, mas eles foram, estiveram presentes, quiseram compartilhar seus testemunhos, permitiram que os Eliaquins sentassem nas suas mesas, como um ato de fé, ato profético, que esse lugar pertence a cada um, que é possível, até porque
Até porque eles sabem, isso é inspirador, porque a realidade nem sempre foi essa. A realidade não foi essa, a história não é essa. A história começou com lágrimas, começou chorando, começou gemendo, começou vivendo algo pequeno, hoje está numa outra realidade, mas não chegou do dia para a noite lá. E aí você levar essas pessoas para ver, num ato profético, eu posso viver isso aqui. Tem gente que perguntou para eles, não gerou medo? Gerou. Não gerou desconforto? Gerou. Não teve mesmo momento que você teve medo de dar esse espaço, assumir essa posição? Dá. O medo vem. É desafiador para todo mundo. É verdade ou não é? Você tomar decisões é desafiador para todo mundo. É desconfortável, o que te tira da sua zona de conforto, porque não tem conforto na zona de conforto, mas quando algo te tira da zona de conforto, isso mexe com você, isso te incomoda. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Aí vem pessoas e falam, eu passei por isso, eu também tive isso, mas Deus tem sido conosco, Deus tem honrado, Deus tem... É isso. Não é, gente? Às vezes a pessoa olhar e dizer assim, mas... Não, querido, cada um tem a sua história, suas dores. Vocês olham para mim, acabei de dizer para você, você imaginava que eu morei por meses e meses num quarto, num colchão, de favor? De favor. Sabe quantas vezes eu e minha mulher chorou naquela realidade? Inúmeras. Você acha que eu achei que eu ia virar, eu vinha patinando e lutando na força do braço? Você acha que eu estava todo motivado, eu vou sair dessa, eu vou sair, vou dar a volta por cima, eu vou... Não, querido. Eu já nem sabia se eu ia sair mais. Já tinha tentado tanto na força do braço. Tanto na força do braço. Que eu temi nem sair mais da situação. Você sabe quantas vezes eu tive... Me faltou ânimo para levantar pela manhã? Você sabe quantas vezes eu fui bombardeado na minha mente, na minha cama, com aquela vozinha dizendo assim, não levanta, que não vale a pena, vai ser mais um dia de derrota para você. Sabe quantas vezes eu fui atacado dessa forma? Levantar para quê? Para mais um resultado? De fracasso, frustração? Mais um dia de vergonha? Quem das mulheres estava aqui? No trabalho das mulheres? Pastor Liliane deve ter compartilhado com vocês. Eu um dia triste, já até tinha saído dali, mas numa dificuldade ainda, lutando. E a Liliane ali comigo na luta, lavando roupa na mão, fazendo as coisas, porque eu não tinha um eletrodoméstico. E aí um dia assim, chateado, a Liliane está lá de manhã, né? Eu despeço dela para ir trabalhar, e eu vendo a luta dela, lavando roupa na mão, não tendo eletrodoméstico, e eu saio, e aí eu faço um comentário, né, com a bispa, eu falo assim, pô, que merda, né? Não dou conta de dar um tanquinho para minha esposa. Não dou conta de comprar um tanquinho. Antes tinha aqueles tanquinhos Color Mac, né? Falei, não dou conta de comprar um tanquinho para ajudar a lavar roupa, gente. Que isso? Já não tinha nome, já não tinha crédito. Aí, minha irmã e meu cunhado falou assim para mim,
Não, vamos lá, a gente compra lá no Magazine Luiza, lá eu tenho crédito, tem cartão do Magazine Luiza, a gente compra lá, paga em 15 vezes, 30 vezes, E a Liliane tinha acordado daquele dia, tinha feito uma oração. Ela tinha feito uma oração pedindo a Deus que ela queria um presente, ela queria uma surpresa de Deus. Eu não lembro exatamente dos detalhes. Era isso, amor? Aí ela, vem cá, amor. Ela disse que visualizou na porta. E ela fez aquela oração com a alma dela. A oração com a alma dela e visualizou na porta dela. E eu, naquele dia, eu fui incomodado. Naquele dia eu fui, e aí converso, enfim. Fala para eles. Deixa eu respirar fundo. Ele já começou a falar, fiquei com vontade de chorar. Quando a gente foi para aquele quarto, ele estava falando dos nãos. A gente recebeu vários nãos. E ali foi uma transição para que só nós dois estivéssemos sozinhos. E quando Deus abriu a porta do apartamento para estarmos sozinhos, nós não tínhamos nada ali. Mas eu fui feliz. Eu sei que foi difícil para ele como cabeça, como líder. Ele não tirou da casa do meu pai e da minha mãe para dar aquele tipo de vida. Eu estava feliz naquele quarto. A minha fé foi aumentando. E eu fiz esse propósito no apartamento de orar. E eu estava declarando e profetizando os meus móveis. Só que quando a gente está com o espírito forte, mesmo que a alma esteja abatida, é Ele que me estava sustentando naquela época. E naquele dia, eu nem abri a boca para orar, mas eu orei com tanta força no meu espírito. E eu fechei os olhos e eu visualizei a caixa bem grande. E naquele dia... Ela visualizou na porta do apartamento. E naquele dia foi impressionante, né? Se eu visualizei e eu estava esperando algo acontecer. Foi a oração da fé que moveu os céus, que os céus moveu o coração dele, e uma empresa, com os dois que são líder da empresa, foi incomodado e tomado. Por isso que a gente não pode desanimar, a gente tem que clamar, porque Deus é dono do ouro e da prata. Eu só visualizei assim, Senhor, alguém vai entregar errado. Eu pensei até nisso. Eu queria ativar a fé dentro de mim. Alguém vai ser tocado para comprar e entregar na minha casa, algo vai acontecer. E realmente, Deus incomodou ele, que incomodou a bispa, que incomodou o pastor Osmar. E eu sei que no final do dia, eu tinha que estar preparada, né, para receber, porque eu fui tomar banho, não penteei o cabelo, coloquei um roupão. A gente tem que estar preparado para receber as surpresas do Senhor. E naquele dia toca a campainha. Quando a fé se materializa, não é nem o bem que acontece ali, não é as coisas materiais, mas ver Deus respondendo fé, respondendo oração. Esse é o Deus que a gente sempre prega. Isso faz o quê? Aí eu olhei, você estava do lado de lá, e eu ficava assim, mas tem alguém ali? Não tem ninguém ali? É que ela emocionou. Eu toquei a campainha e escondi. Porque quando ela olhou no olho mágico, ela só viu duas caixas, uma em cima da outra. E aí ela ficou com medo de abrir a porta. Medo de receber a bênção. E aí porque tem a porta de incêndio, né? Eu toquei a campainha e corri para a escada. Porque eu queria que ela só se deparasse com a caixa. E eu não sabia que ela tinha feito. E aí quando ela olhou e não falou nada, eu saí para ir tocar a campainha de novo. Aí ela começou a chorar e falou, já te vi. Olha que interessante, né? Isso foi várias vezes, que demorei um pouco, né? Só que eu estava tão tomada ali da presença do Senhor, que eu não tinha nem coragem de abrir a porta.
mas quando eu vi ele, eu vi, e foi uma experiência muito forte, né? Ali foi a primeira vez que eu vi a materialização de uma oração, e daquilo ali me alimenta até hoje, porque aquela foi a primeira materialização e eu creio. É porque, percebe que é de acordo com os níveis, você tem noção, eu comprei, não comprei um tanquinho, comprei uma máquina de lavar e comprei uma batedeira. E essas duas caixas de presente, eu coloquei uma em cima da outra e deixei ali na porta, Deus respondendo a oração dela. Essa era a necessidade daquele momento. Era tudo que a gente precisava naquele momento. Mas às vezes a gente fala assim, mas isso é tão pequeno. Não, mas você tem noção de quantas outras caixas eu recebi ao longo da história? Quantas outras caixas de presentes Deus já nos deu depois disso? Esse foi o primeiro. Tem aqueles que a gente mensura e tem aqueles que a gente não consegue mensurar. Porque muitas outras caixas de presente têm acontecido a cada ano. Deus tem caixas de presentes para você. Deus vai colocar e trazer para você. E grandes. Às vezes a gente diz assim, não, mas isso é fácil. Não, não era fácil para mim. Eu não tinha dinheiro, não tinha crédito, não tinha nome. Mas Deus criou. E lembrando que não foi um tanquinho, tá? Foi uma máquina de lavar, e você vê quando é a direção de Deus. Ele me deu aquela frontal, não aquela que abre superior. Foi ali que eu conheci. Depois daquele dia eu nunca mais comprei máquina diferente. Então até o que Deus traz, Ele traz o melhor. Amém. Deus tem presentes para nós, gente. Às vezes a gente quer se envolver, ou o diabo luta para nos fazer nos envolver com as circunstâncias. Nós precisamos nos envolver com Deus, fazer as nossas orações no particular. Hoje eu estou compartilhando um testemunho pequeno com vocês, que para mim, para nós naquele momento, ele foi gigantesco. Ele foi enorme. Então, o texto diz, olha o impacto dessa história que eu li. Olha onde essa história chegou. Olha como ela já tinha chegado em Canaã, na terra prometida. Diz assim, antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra. Como Raabe sabia? E mais, vocês nos causam medo, um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estavam apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom, com Og, aos reis que nós lemos, com Seom, com Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. Por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Você vê, já tinha impactado Jericó, já tinha chegado às conquistas deles em Jericó. Percebe que às vezes esse contorno, talvez esse não aqui, aquele não lá, os contornos que a gente vai fazendo na vida, parece que nós estamos dando volta. Não, está construindo uma história. Diga comigo, todas as coisas, diga, vão cooperar para o meu bem. Diga, todas as coisas,
todas as coisas vão contribuir para o meu bem. Diga todas as coisas. Diga vão cooperar para o meu bem. Diga vai terminar bem. Diga vai terminar bem. Diga eu sei em quem eu tenho crido. Diga vai terminar bem. Meu Deus. Dê a resposta certa. Fique em pé, por gentileza. Dê a resposta certa. Não se deixe amargurar, não se deixe azedar, não se deixe. Não se deixe. Você sabe, igual eu compartilhei aqui sobre a história dos Eliaquins, que muitos se emocionaram, dos empresários, permitirem que ele sentasse na sala, conversasse com eles. Eu fico assim edificado, porque um dia também eu já atendi ele chorando, várias vezes na verdade, Um dia também eu atendi eles em lágrimas. Um dia eu atendi passando por situações. Mas isso é isso. É saber que a nossa história tem um propósito. A nossa história tem um propósito que é edificar a vida de outras pessoas. É ajudar outras pessoas. Mas isso fala sobre eles. Eles não precisavam fazer isso com vocês. Eles não precisavam fazer isso com vocês. Eu mandei uma mensagem para agradecê-los, porque eu me senti honrado por eles fazerem isso por vocês. Eu não estava lá. Ninguém estava lá. Só vocês. Não foi filmado. Não foi filmado. Não foi filmado para usar em rede social. Não foi filmado para divulgar. Tem nada postado. Mas eles, por conta do bolso deles, eles recepcionaram com amor, foram servir um café da manhã para eles. Isso não foi combinado comigo, não fui eu que pedi para eles não, gente. Não foi eu que pedi para eles, mas eles quiseram, porque isso é propósito, a gente edificar a vida de outros, compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. A vida deles é maravilhosa, não, já atendi chorando por causa de vida financeira, já atendi chorando por causa de casamento, já atendi chorando por causa de família, já atendi chorando por várias situações. É que as pessoas gostam de olhar e ver a coisa pronta, A gente precisa honrar a sua história. Coloque dentro de você. A sua história vai edificar a vida de muitos. Eu não sei qual é a sua dor. Ontem nós foi na empresa, porque o propósito dos Eliaquins é empresarial. Mas a gente poderia ter feito uma reunião para falar sobre casamento, para eles compartilharem e dar testemunho sobre casamento. Das lutas que eles enfrentaram e as respostas que tiveram que dar para superar. Todas as coisas cooperam. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você olhe para a sua história. Eu quero que você olhe para a sua vida, o seu testemunho. Ele vai ajudar pessoas. Ele vai edificar pessoas. A sua história. Não pense só em ganhar dinheiro, não. Pense em edificação. Porque quando a gente compartilha, a gente traz esperança para outros. Quando a gente compartilha, a gente mostra o poder do nosso Deus. Por que eu estou compartilhando hoje com você? Um dia eu estive num quarto fechado, chorando, dormindo num colchão velho no chão, num carpete cheio de ácaro, um carpete velho, um armário cheio de cupim na parede, uma geladeira onde estavam minhas coisas, e a minha casa era aquele quarto emprestado. Chorando muitas vezes lá dentro.
pensando o que será do meu futuro. Me casei com a minha esposa, e agora? Tirei ela da casa dos pais dela, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Eu não tirei ela de lá para viver o que ela está vivendo. Mas Deus muda, Deus levanta, Deus reescreve a nossa história. Deus nos dá um testemunho para contar. É porque a gente não desiste. Deus nos dá um testemunho para contar. Às vezes, quando a gente rompe, quando a gente vence, as pessoas olham para a gente com olhos ruins. Ah, é soberbo, é arrogante, é metido, é orgulhoso, mas não sabe por onde a gente passou, não sabe das lágrimas que a gente derramou, da dor que vivemos. Quantas vezes tivemos que tirar força da fraqueza? Quantas vezes não tivemos vontade de levantar pela manhã? Quantas vezes fomos atacados na mente? Não tem saída, não tem saída, não tem solução, você não vai sair dessa. E a gente só tem uma escolha: confiar em Deus, confiar na palavra dele. Não. Talvez você está recebendo um não aqui, um outro não lá. Talvez você está tendo que fazer voltas, fazer contorno. E parece que o contorno é longo. É longo. Tem um propósito nisso. Eu tinha muitas outras leituras para fazer, mas não vou fazer. Talvez o contorno é longo. É longo. Mas Deus envia essa mensagem porque Ele quer que você se levante. Se levante. Enfrenta os nãos, as oposições que se erguem contra você, porque todas as coisas cooperam e vão cooperar para você, para o seu bem. O texto diz que não houve muros altos demais que eles não puderam conquistar. Diga: não haverá muros altos demais para mim. Diga: não haverá muros altos demais para mim. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Cada cidade que eles tinham que conquistar tinham muros gigantescos. Por exemplo, Jericó era 9 metros de altura. Como é que eles escalaram isso? Não houve. E essa foi uma. Agora foram várias, que não houve muros altos demais para eles. Com seus olhos fechados, levante-se. Levante-se na fé. Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida. Ele lhe dará vitória sobre problemas gigantescos. Ele vai derrubar muralhas aparentemente impenetráveis para você. Você vai entrar em lugares que parecem intransponíveis pelo poder de Deus. A situação que você enfrenta hoje o conduzirá a um lugar mais elevado e glorioso, principalmente mais próximo ao Senhor. Você terminará melhor. O que importa é como termina. O final das coisas é melhor do que o começo. Tudo vai cooperar para o teu bem. Tudo vai cooperar para o teu bem. Eu quero que você pregue para você agora: tudo vai cooperar para o meu bem. Tudo vai cooperar para o meu bem. Tudo vai cooperar para o meu bem. Deus vai reverter. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Vai cooperar para o teu bem. Tudo vai cooperar para o seu bem.
Se levante na fé, se levante no Espírito, porque tudo vai cooperar para o teu bem. Não haverá muros altos demais para você. Se levante no Espírito, se levante na fé. Deus vai fazer, Deus vai fazer. Pregue para você agora. Deus te trouxe até aqui, não chegou ao final, é só o começo. Deus vai te levantar, Deus vai fazer. Deus tem caixas para colocar na tua porta, Deus tem caixas de presente que Ele vai colocar nas tuas mãos. Deus tem caixas, visualize elas, visualize elas. Como Ele vai fazer eu não sei, da maneira que Ele vai fazer eu não sei, mas Ele vai fazer para a glória dEle. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se levante, vai, alegre o seu coração. Não haverá lugares altos, não haverá muros altos demais. Veja, a sua história vai edificar, o seu testemunho vai edificar, a sua história vai mover pessoas. Seja ela na sua vida profissional, seja ela no seu casamento, seja ela na tua saúde, a tua história vai edificar a vida de outros. Veja, veja, aleluia. E tira o medo que me assombra, vitorioso. Veja, esta batalha não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Em ti não haverá. Pode ser para você, não haverá muros altos demais para você. Não haverá muros altos demais para você. Significa que não haverá lugar que você não vai poder conquistar. Não. Eu não sei qual é a tua medida. Eu não sei qual é a tua medida hoje. Mas seja lá o que for, Deus é poderoso para fazer na tua vida. Deus é poderoso para te dar. Não se deixe levar pelos nãos. Talvez você está tendo que dar uma volta enorme. Talvez você está tendo que dar um contorno enorme. Mas é porque vitórias maiores virão. Aquele contorno levou a 20, a 60 cidades. E eles foram conquistando. E a fama foi crescendo. A fama foi se espalhando. E foi chegando em todos os lugares. O Deus de Israel estava sendo exaltado. O Deus de Israel, a grandeza do Deus de Israel estava se espalhando através da vida daquele povo. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Aleluia. Aleluia. Esta batalha não. Fala a hora. O que você tem para falar? Diga: Deus, eu creio. Deus, eu creio. Eu creio em mudanças. Eu creio em transformações. Eu creio na tua palavra. Eu creio nas tuas promessas. Eu creio na tua grandeza. Eu creio no teu poder. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Todas as coisas vão cooperar. Elas já estão. Elas já estão. Dê a resposta certa. Dê a resposta certa, porque todas as coisas, elas já estão cooperando para o teu bem. Aleluia. E tira o medo que me assombra, vitorioso. Esta batalha não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Gente, a partir do livro de Deuteronômio começa uma sucessão de testemunhos. Os testemunhos diz: depois que voltamos e subimos rumo a Bazã, Og, rei de Bazã, atacou-nos
com todo o seu exército, e entrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu entreguei em suas mãos, com todo o seu exército, deles também a terra dele. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitam em Hebrom. Então o Senhor, nosso Deus, também nos entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião conquistamos todas as cidades, não houve uma cidade que não tomássemos. Foram 60 cidades em toda a região de Argob, reino de Og, em Bazã, e todas essas cidades eram fortificadas com muros altos e com portas de trancas. Além delas havia muitas cidades sem muros. Deuteronômio 3 diz: foi assim, naquela ocasião, tomamos esses 2 reis amorreus do território a leste de Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam Hermon de Siron, e os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, e todas a Gileade, e também toda a Bazã, e toda a Salcá, Edrei, cidades do reino de Og de Bazã, e vai um testemunho atrás do outro. Começa as histórias. A história primeiro é a história da luta, depois são os testemunhos. Veja a sua história mudando, veja o seu testemunho, veja que cada não tinha um propósito. Cada não tinha um propósito. Às vezes o contorno que tornou o lugar, a conquista mais distante, também tinha um propósito. Era porque seria algo maior. Veja, aquele dia a minha esposa enxergou 2 caixas na porta. O que são as suas 2 caixas? O que são as suas 2 caixas? Enxerga ela agora. Que o mundo espiritual vai trazer para você. Enxerga as suas 2 caixas, porque o mundo espiritual vai trazer para você. Quais são as suas 2 caixas? O mundo espiritual vai trazer para você. É Deus. É Deus que vai trazer a tua porta. É Deus que vai trazer definições a você. Mas vou me levantar, vou ouvir a tua voz. Deixa eu só dizer uma coisa. Aqueles não que eles receberam dos homens, era só o não dos homens, porque eles já tinham o sim de Deus. Entendeu? Sim ou não? Os nãos eram os nãos dos homens, mas tinha propósito, porque eles já tinham o sim de Deus. Não se deixe levar pelos nãos dos homens, porque se você tem o sim de Deus, vai acontecer maior na sua vida do que você imagina. Veja as suas caixas na sua porta. O que simboliza essas caixas para você? O que simboliza essas caixas para você? São presentes do céu para você. São presentes dos céus para a sua vida. São presentes dos céus para a sua vida. São presentes dos céus que vai chegar para você. Veja elas. Veja elas. Aleluia. Vou ouvir a tua voz. Diga. Eu não vou desistir. Fala com fé, fala. Não vou me encher de sonhos.
desistir, Senhor. Não vou desistir. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Vai, fala com fé. Ele é o Deus. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz vencedor. Ele é o Deus. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do pó e o faz. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje Eu quero que num ato de fé eu sinto de fazer isso. Eu quero que você tome posse agora e diga, nas suas orações você vai dizer: Senhor, eu tomo posse de presentes dos céus. Eu tomo posse de presentes dos céus nessa manhã. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu tomo posse de presentes dos céus. Eu creio em presentes dos céus para minha vida. Eu creio, meu Deus. Toma posse, toma posse, toma posse com a tua família. Toma posse em nome de Jesus com os teus e diga: eu tomo posse. Nós tomamos posse de presentes dos céus para nossa vida. Nós tomamos posse. Aleluia. debaixo do céu. Ah, nós tomamos posse, Senhor. Nós tomamos posse de presentes dos céus. Nós tomamos posse de presentes dos céus. Nós tomamos posse de presentes dos céus, Senhor. Eu declaro. Eu declaro. Nós tomamos posse de presentes do céu, Senhor. Nós tomamos posse de presentes do céu, Senhor. Ao tempo pra todas as coisas. Ah, nós tomamos posse, Senhor. Eu tomo posse de presentes dos céus. Eu tomo posse de presentes dos céus. Eu tomo posse de definições dos céus. Nós tomamos posse, Senhor. As coisas debaixo do céu. Eu creio. Aleluia. Nova história. Eu tomo posse. Novo começo. Eu tomo posse. Um novo tempo. Eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão. Um novo tempo. Eu creio. Diga isso. Nova história. Novos começos. Novo começo. Um novo tempo. Eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão. Um novo tempo. Eu creio. O choro durou uma noite, mas
pela manhã, alegria ver. Levante as suas mãos. Eu declaro presentes dos céus para a sua vida. Eu profetizo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, que você seja presenteada pelos céus. Que as famílias, homens e mulheres, que os céus derrame sobre a tua vida. Eu não sei qual é a tua necessidade, qual é o teu sonho, o que você tem pedido, mas eu profetizo em o nome do Senhor Jesus, e eu sei que os céus estão abertos para nos presentear. Eu sei que coisas estão se definindo aqui nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, eu creio e eu declaro em nome do Senhor Jesus, presentes do alto, presentes dos céus, que se materialize na terra, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E você vai voltar para contar, você vai voltar para testemunhar, que nesse dia Deus te entregou as suas caixas, nesse dia Deus trouxe as caixas à tua vida, à tua porta, à tua empresa, ao teu negócio, à tua família, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que os céus te favoreça, que os céus te presenteiem para a honra e a glória do nome do Senhor, e que o teu testemunho faça com que a fama do Senhor se espalhe, que a tua história faça com que a fama do Senhor cresça, que o teu testemunho chegue a lugares longes, a pessoas distantes, em nome do Senhor Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Eu te abençoo. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse de presentes dos céus para a honra e a glória. Diga: o meu testemunho vai chegar a lugares distantes. A fama do meu Deus vai chegar a lugares distantes. Diga: o nome do meu Deus será glorificado através da minha vida e do meu testemunho, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.